Bom dia, terceiro ano. Tudo bem, gente? Vamos lá começar a nossa aula de literatura dessa semana. Hoje vamos revisar humanismo. Por que eu falo revisar? Porque esse assunto eu estudei com vocês no primeiro ano, com a maioria de vocês, né, que fizeram o primeiro ano no Santos Carneiro. Um assunto bem estudado foi o humanismo. E hoje vamos estudar novamente, talvez não com a riqueza de detalhes que se estuda no primeiro ano, já que no primeiro ano é um assunto principal, e dessa vez é um assunto que se revisa. Esse conteúdo está na página 78 do módulo de vocês. Vamos à introdução, né? Vamos entender o início do humanismo. Né? O humanismo começa logo após o trovadorismo, isso em 1418. O humanismo surge em decorrência de uma mudança de pensamento. As questões religiosas começam a perder importância, as verdades que eram estabelecidas pela Igreja Católica começam a ser desvalorizadas e, como consequência, o homem começa a pensar mais em si. Aí temos aquele debate do teocentrismo, que antes no trovadorismo era intocável, e já no humanismo começa a surgir esse desacordo entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Né? O antropocentrismo começa a ganhar força, começa a se destacar. A religião, o catolicismo começa a apresentar uma certa decadência e gerar dúvidas. Então, nesse contexto de fortalecimento das ideias humanas, das questões humanas, é que surge o humanismo, e daí que vem o nome humanismo. O ano-chave, o ano de início é 1418, porque nesse ano ocorre a nomeação de Fernão Lopes, que passa a ser o guarda-mor do Arquivo Real Português. E logo depois, em 1434, Fernão Lopes ele é elevado novamente de posto e se torna tronista-mor, quer dizer, o tronista-chefe, o chefe dos tronistas, e começa assim a redigir a história dos reis de Portugal. Esse período também ele marca o início do teatro em Portugal, com Gil Vicente, que é o pai do teatro português. Além disso, no humanismo também temos o surgimento da poesia separada da música, já que no trovadorismo nós tínhamos a cantiga, que era acompanhada de um instrumento musical. No humanismo isso não ocorre. As poesias não são mais acompanhadas de instrumento musical. Então temos essa separação, música para lá, poesia para cá. Não precisa mais estarem juntas. Contexto histórico. Nesse período, Portugal passava por um processo de transformação, que se baseava na valorização do pensamento humanista, cuja fonte era a Florença renascentista. Então vemos a relação com o renascimento cultural. Né? A questão, como eu disse, do antropocentrismo é muito forte na Europa e Portugal ocorre um reflexo. Em Portugal ocorre um reflexo. Então a valorização do pensamento do homem é um processo de transformação que está ocorrendo em Portugal quando surge o humanismo. Além disso, ocorre também a laiciação da cultura, o distanciamento da influência religiosa com ênfase na leitura de autores clássicos. Quer dizer isso, professor? Quer dizer que a cultura de que a religião e o catolicismo estava no topo, no topo do pensamento, no topo das ações, é o que norteava, começa a perder esse valor, se torna mais laico, daí que vem a laicização, tornar-se laico, tornar-se leigo. Então as pessoas que não tinham a cultura religiosa, que não pertenciam ao clero, começam a ganhar espaço, que não tinham esse espaço. E o clero, as pessoas religiosas começam, as autoridades religiosas começam a cair de patamar. Então tem essa troca cultural. E a ênfase, como eu disse, na leitura de autores clássicos. Então é uma retomada também de valores da antiguidade. Na questão política e econômica, Portugal está bem. Portugal está se tornando uma potência marítima, está conquistando muitas terras, se lança ao mar, e aí a Ilha da Madeira, Cabo Branco, Cabo Verde, começa assim a se expandir territorialmente e financeiramente. Então, politicamente e economicamente, é um ótimo momento para Portugal. Fernão Lopes, que já falamos um pouco, é o cara-chave. É o cara-chave do humanismo. Isso porque ele teve um cargo que ele era o cronista,
Era um cargo de importância histórica, em que ele tinha que registrar tudo o que acontecia. Só que ele acabou se tornando um grande autor literário sem ter nenhuma intenção. No momento que ele exercia essa função, ele em nenhum momento teve a intenção literária. Ele não estava pensando, vou caprichar aqui no que eu estou escrevendo, porque pode ser que daqui a 500 anos, daqui a não sei quantos anos, eu possa ser estudado nas escolas, as pessoas possam me reconhecer como um grande autor. Não. Ele simplesmente estava fazendo o trabalho dele. Porém, a qualidade da narrativa, a qualidade estética, a forma que aqueles eventos foram encadeados, foram bem organizados, tornou Fernando Lopes um marco histórico da literatura produzida durante o humanismo. Ele escrevia mesclando investigação de documentos, compilação de testemunhas e também a sua própria interpretação. E juntava isso no estilo pessoal, sem a exclusiva preocupação de ser agradável ao rei. Então ele não escrevia algo para agradar ao rei, né? Ele juntava muito da sua intuição, sua interpretação, tinha um estilo de escrita pessoal. Então esses textos que foram produzidos com objetivo histórico acabaram se tornando, além de documentos realmente que serviram de fato para a história por serem bem escritos, serviram para estudos, também para a literatura foi sensacional. São narrativas sensacionais que descrevem muito bem, contam muito bem como era o sistema daquela época, tanto político como econômico, como social, através de Fernão Lopes. Então Fernão Lopes é um cara bem chave com essas crônicas que ele escrevia durante o humanismo. A poesia que era produzida durante o humanismo é chamada de poesia palaciana. Ela se difere das cantigas trovadorescas, principalmente pelo fato de não precisar ser cantada. Né? A poesia palaciana ela não era cantada, não precisava de um instrumento musical para acompanhar. Então ela tem essa diferença. Quanto à temática, o assunto é bem parecido. E a origem também difere. As cantigas têm origem provençal. Já a poesia palaciana era mais complexa na escrita porque era desenvolvida na corte. Então a pessoa que escrevia as cantigas já era uma pessoa inteligente, mas quem escrevia a poesia palaciana pertencia realmente à corte, então era uma pessoa com maior estudo. Por isso, é possível perceber que eles faziam uso de rimas conscientes, métrica, ritmo, ambiguidade, jogo de palavras, bem como figuras de linguagem de modo geral. Estamos falando aqui de ano de 1400 e alguma coisa, então fazer todos esses usos aqui mostra que a pessoa é dotada realmente de grande capacidade intelectual. Outro nome que se destaca é Gil Vicente. Como eu falei, é o pai do teatro português. Não quer dizer que antes disso Portugal nunca tinha visto teatro. Portugal não sabia o que era encenação, ninguém sabia o que era uma peça teatral. Não, tinha assim, companhias que vinham de fora do país. Mas Gil Vicente foi o primeiro grande autor do teatro português. Né? E como é que ele se destacou? Ele se destacou por haver sempre, principalmente no Natal, o objetivo de ter uma apresentação dentro do palácio. E Gil Vicente foi reconhecido através de um outro momento e foi solicitado que ele fizesse uma interpretação, um auto, que é uma peça de caráter religioso, para comemorar o nascimento do filho do rei Manuel e da rainha Maria de Aragão, que mais tarde esse jovem se tornaria Dom João III. E ele fez algo de muita qualidade, ele acabou escrevendo mais de 60 peças, se eu não me engano, e se tornou assim o autor de maior destaque do teatro português, pela diversidade de obras e também porque a sua obra não era nem clássica nem era medieval. Quer dizer, nem obedecia aos preceitos definidos antigamente pelos greco-latinos, nem também pelos eclesiásticos. Na verdade, ele misturava algo cômico com algo sereno. E também tratava de diversos temas de uma forma popular e também de forma erudita. Então, Gil Vicente agradava todos os públicos. Ele fazia críticas, ele fazia elogios, ele fazia comédia através das suas peças. Então, ele conseguiu trazer uma diversidade que Portugal precisava em termos teatrais.
Então essa foi nossa aula de humanismo, certo? Tenho certeza que quem fez um bom primeiro ano deve ter lembrado de muita coisa. E realmente eu estudei isso e eu lembro disso. Então fica bom aí para vocês darem uma revisada. Quiser se aprofundar mais também é muito bom. E atividade para casa, 2 páginas somente, hein? Página 82 e página 83. Aguardo a atividade de vocês. Qualquer dúvida, falem comigo. Valeu, gente. Amanhã é redação, hein? Tchau, tchau.